Olá pessoal, tudo bem? Bom, dando continuidade para as nossas implementações, né? Nesse vídeo eu vou tentar apresentar aqui uma possível resolução para este exercício B2 que é a nossa prova, né? Basicamente, seria implementar um catálogo de filmes, né, com HTML, JavaScript, né? E basicamente ele teria, deixa eu abrir isso aqui, né, que é o index aqui fornecido lá no momento da prova, né? O usuário então iria inserir, né, as informações aqui, nome do filme e uma URL, né? Essa URL foi até formada aqui, né? Poderia pegar do Base, tá até com filmes aqui abertos, só para gente pra facilitar aqui, né, o entendimento. Copiar o endereço da imagem, se eu abrir isso aqui numa nova aba, por exemplo, ela vai carregar a imagem. Né? Beleza? Bom, esses botões aqui não fazem nada por enquanto, né? Então, esse cara aqui, de certa forma, ele seria a primeira funcionalidade, né? Que é o adicionar filmes. Né? E aí teria algumas, é, algumas restrições aqui, né? Alguns itens que, além disso, né, a gente precisaria implementar. Né? Quando o usuário clicar ali no botão adicionar, então, existe uma div aqui, se eu tentar abrir ela aqui, ó, existe uma div aqui ali de catálogo, né, nenhum filme adicionado até o momento, certo? Basicamente, assim, o usuário clicou em adicionar filme, né? Então, as informações que foram inseridas nesses dois campos aqui, elas teriam que aparecer listadas. Né? Então, por exemplo, aqui o nome do filme, ou a imagem do filme, né? E o nome do filme, né? E poderia até listar aqui um embaixo do outro, por exemplo, nesse formato aqui assim, né? E assim sucessivamente. Isso aqui também teria que sumir, né? Porque não faz o menor sentido ter essa mensagem se eu tenho aqui filmes sendo listados, né? Então, essa basicamente era a primeira funcionalidade, além das respectivas validações, né? Em que sentido? Bom, se o usuário não inserir nenhum nome aqui para o filme, ou não inserir nenhum nome aqui para a URL aqui do filme, né? Então, teria que emitir uma espécie de alerta, né? Para avisar isso, né? Para informar isso para o usuário e, consequentemente, não realizar a inserção da listagem dos capturas do filme nesse catálogo. Né? Além disso, foi solicitado também, né, uma validação na URL, para ver se, de fato, essa URL contém um endereço válido para uma imagem. Né? Por exemplo, isso aqui. Né? Uma forma que foi até sugerida aqui, né, foi verificar se a URL contém isso aqui, né, um JPG ou um PNG. A gente observar na própria URL aqui dessa imagem, né, ela contém aqui essa sequência de caracteres aqui, né, JPEG, né, JPEG, né. Então, uma forma de validar de forma bem simples, né, poderia ser desse jeito, né. E, além disso, né, caso a URL seja inválida, né, então a aplicação deveria emitir também um alerta. Tá? Beleza? Então, essa é a primeira funcionalidade. A segunda funcionalidade solicitada, né, remover um botão que remove todos os filmes, que é similar ao remover todos os elementos lá da lista de tarefas, né? Então, eu vou ter aqui vários filmes com seus respectivos nomes, né? Dois aqui assim, né? E a ideia é, o usuário clicou nesse botão, o que tem que acontecer com esses filmes que foram adicionados no catálogo? Isso aqui tem que sumir e essa mensagem tem que aparecer novamente, ou seja, como se a página tivesse sido carregada novamente, certo? E, por fim, né, a outra funcionalidade seria remover o filme pelo nome, né, considerando que o filme em si, os filmes, né, adicionados aqui no catálogo, eles teriam nomes distintos, ou seja, o usuário nunca vai informar dois filmes com o mesmo nome, né, beleza? Então, basicamente, o que teria que ser feito nessa funcionalidade é, o usuário digitou aqui um nome de um filme, clicou nesse botão, a aplicação teria que buscar, né, fazer uma espécie de busca filme por filme aqui no catálogo, né, para poder verificar se esse filme que o usuário quer remover, né, pelo nome, existe, né, consta adicionado aí na sua lista, né, nesse catálogo. Caso positivo, então esse filme deveria ser removido da lista, né. Caso contrário, ou seja, caso o filme não seja encontrado, vai exibir também um alerta informando isso para o usuário. Então, basicamente, eram essas as funcionalidades, né, e vou tentar apresentar aqui para vocês uma possível resolução para esse exercício, tá. Para resolver esse exercício, eu vou tentar usar a mesma a mesma lógica que foi utilizada no exercício anterior, né, que é criar um array, né, e dentro desse array, cada compartimento desse array vai conter um objeto, onde esse objeto vai representar, né, as informações de um filme. Tá? Então, esse objeto ele vai ter duas informações, né, cada filme vai ter duas informações, que é o nome inserido aqui pelo usuário e a respectiva URL, né, correspondente ali ao
capa, né, daquele filme para ser adicionado no catálogo, beleza? Então, vamos lá, né? Primeira funcionalidade, né, quando o usuário clicar aqui em adicionar, então a aplicação precisa chamar aqui um clique, né, adicionar filme, certo? Beleza? Se eu clicar aqui, tá? Se eu clicar aqui, não acontece nada, né? Porque essa função não foi implementada, então vou colocar aqui function adicionar filme, né? Vou usar a mesma lógica do exercício anterior, ou seja, vou definir aqui uma lista de filmes, né? Inicialmente ela está vazia, tá? E aí, cada objeto, ou cada compartimento dessa lista, né? Então vai conter, por exemplo, aqui o índice 0 dessa lista e vai conter as informações do primeiro filme, né? Então essas informações do primeiro filme é nome e a URL, certo? O índice 1 vai conter o nome do segundo filme e a URL do segundo filme e assim sucessivamente, tá? Beleza? Então cada compartimento desse array vai guardar um objeto, isso aqui é uma estrutura de um objeto, certo? Bom, esse input, essa classe aqui, input text, né, ela está aparecendo aqui em 3 partes. Então, se eu fizer um document.get elements by class name, passar aqui o input text, né, como essa classe ela aparece em três elementos ali do meu HTML, né, então o que vai ser retornado aqui para mim é uma lista contendo 3 elementos, onde o índice 0 dessa lista corresponde ao primeiro input, né, o input do nome do filme, o índice 1 dessa lista vai corresponder ao URL do filme, e o índice 2 vai corresponder ao terceiro input, ali, input text, né, referente ao input de texto, né, para remover o filme pelo nome, certo? Então, a gente entender essas coisas aqui, né, já que eu vou acabar utilizando esse document get elements by class name, né, só para eu saber quem são os respectivos índices para facilitar aqui o entendimento, tá? Então vou colocar assim, let inputs document get elements by class name input text, ok? Bom, eu sei que o índice 0 vai ser referente ao nome do filme, né? O input do nome do filme. O índice 1 vai ser referente ao input da URL do filme. E o índice 2, do que for resultante disso, né? É o input do text, né? Do nome do filme ser removido, beleza? Melhor assim. Eu vou deixar isso aqui comentado para ficar mais fácil. Bom, o primeiro critério, tá, para a gente remover a gente adicionar, né, um filme é validar se esses campos estão vazios ou não. A gente já fez isso anteriormente, né? O if, talvez fique tranquilo de fazer isso. Então eu posso colocar assim, if inputs filme na posição 0 ponto value, né? Inputs filme posição ponto value, ou seja, se essas duas coisas forem diferentes, né, de uma string vazia, né, eu posso até deixar evidente assim, ó. Certo? Se isso aqui acontecer, significa que eu posso conseguir, aqui é um log, né? Console, conseguir uma adição, certo? Caso contrário, ou seja, se um desses dois campos for igual a uma string vazia, né? Posso colocar aqui no console.error um dos campos vazio, né? Aí eu posso até jogar um alert para o usuário, né? Você deve a URL da imagem do filme, concorda? Vamos fazer esse teste já, né? Ó, aqui, ó, você deve inserir o nome e a URL da imagem do filme. Então, se eu preencher aqui nome do filme 1, beleza, né? Um dos campos está vazio, né? Se eu preencher os dois, né? Aqui seria a suposta URL do filme, né? Não estou validando aqui ainda não, né? Só estou verificando se os campos estão vazios ou não. Né? Então, significa
aqui, ó, deu certo, não prosseguir com a adição do filme. Significa que entrou aqui dentro, né? Agora, se eu deixar um dos campos vazio, ou ambos, né? Um dos campos vazios, ou ambos, beleza, né? É isso mesmo. Bom, agora, eu posso até colocar assim, prosseguir com o segundo passo, né, na verdade, agora, né? Eu verificar se a URL do filme é uma URL válida, né? Então, só para tomar como base essa imagem aqui que eu peguei de exemplo, deixa eu pegar até uma outra aqui, ó. No manual, elas têm essa JPEG, né? Deixa eu pegar essa outra aqui pra gente ver. Ó, todas com esses 4 caracteres aqui, né? Ao invés de JPEG, né? Eu vou fazer a validação com esses caracteres aqui. Tá? Então, se você fez utilizando JPG, PNG, ok, né? Mas é só título didático mesmo, né? Então a gente vai fazer uma validação mais simples nesse sentido, tá? Só para a gente explicitar essa validação aqui, né? Então, como que pode ser feita essa validação? Bom, eu faço uma busca, isso aqui, de novo, né? Isso aqui vai ser uma string, né? Que o usuário vai digitar lá no campo de texto, né? Então, basta que eu faça uma busca para verificar se essa string contém esses 4 caracteres aqui, né? Esse conjunto, né? Essa substring aqui, né? JPG, certo? Então, o que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte. Deixa eu colocar assim, ó. If, né? Input filme no índice 1, né? Que corresponde ao URL. Ponto value. Ponto includes, né? Posso colocar assim, ó. PNG, né? Se incluir, ou seja, se o resultado disso aqui for verdadeiro, né? Significa que o URL é válido, né? Se não, deixa eu copiar aqui os comandos. Se não, significa que a URL do filme, eu coloco até um knowledge aqui para o usuário, né? Imagem deve ser JPEG. Só um exemplo disso aqui, tá? Beleza? Como que a gente testa isso, né? Ó, vem aqui, ó. Filme 1. Opa, um desses códigos aqui, né? O URL do filme é válido, ou seja, chegou até aqui, né? Se chegou até aqui, eu posso fazer a inserção, de fato, do filme na minha lista, né? Mas vou só apagar uma letrinha dessa aqui, ó, por exemplo, só para tornar falso ali, né? Ó, o URL do filme inválido. Tanto é que, se eu tentar adicionar, acessar o URL disso aqui, ó, vamos lá, não é uma imagem válida, né? Então, basicamente, uma validação bem simples e humilde, né? Que a gente está tentando fazer aqui, né? Mais didática mesmo, só para a gente utilizar aqui, explorar bastante aqui alguns dos métodos de strings, né? Porque veja, tudo bem, isso aqui não está tão evidente que seja um string, mas a gente sabe que esse cara vai acessar um input do tipo text, né? E o value vai pegar o valor contido dentro daquele input text, né? E a gente sabe que o valor contido dentro de um input text é uma string, né? Então, se é uma string, então eu consigo utilizar métodos, né, de string, por exemplo, includes, né? O includes a gente sabe que retorna true ou false, né? Retorna true se contiver dentro da string essa substring, ou false caso contrário, né? Então, basicamente, essa é uma simples validação. Você poderia até deixar isso aqui em uma outra função, né? Mas fica a critério de cada um, tá? Bom, se chegar até aqui, significa que eu posso prosseguir, né, com a inserção, né, com a adição do filme ao catálogo. Né? Mas antes de eu adicionar o filme ao catálogo, eu preciso criar aquele objeto lá, né, const, por exemplo, um novo filme, né? Preciso criar um novo objeto passando os valores aos atributos que eu mencionei anteriormente. Então, o nome do filme vai ser o input filme na posição 0.value, né? E a URL desse filme vai ser o inputs filme na posição 1.value. Beleza? Depois que eu crio esse objeto, o que eu preciso fazer aqui na minha lista? Lista de filmes, ponto push, né? E adicionar aqui um novo filme. Certo? Bom, depois que eu adicionei esse
esse novo filme na minha lista, isso aqui é o meu array, né? Então eu preciso, de novo, né, pensar em uma funcionalidade para listar todos os filmes. Então vou definir isso aqui em uma outra função, né? Listar filmes, né? Só que daí eu tenho que implementar isso aqui. Vou colocar assim a function, certo? E vou colocar só um console, então, filme adicionado. Só para jogar essa informação lá para o usuário. E no meu listar filmes, o que eu preciso fazer basicamente? Bom, no meu listar filmes eu preciso manipular essa div aqui, né? Onde é que ela está aqui? Ó. Tem que manipular essa div inserindo como imagem, né? Aquela URL da imagem do filme. Aqui no source eu inseri essa URL, embaixo eu inseri o nome, né? Então ficaria algo assim. Né? Aqui seria a imagem correspondente àquela URL que o usuário inseriu. E aqui embaixo o possível nome do filme. Né? Basicamente é isso. Eu tenho vários filmes, então cada um dos filmes ia aparecendo um embaixo do outro e assim por diante. Beleza? Bom, vamos lá, né? Então, aqui no listar filmes, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar acessar o catálogo, né? A div lá no catálogo, então document.get id catálogo, certo? Vou zerar a div, então, não foi adicionado até o momento, né? Então, div catálogo.html, recebe nada, né? Depois, abro um for aqui, né? F de 0, F menor que lista de filmes.length, F++, né? Tá aqui o que, né? Para cada... O que esse F vai fazer? Né? Ele vai iniciar em 0, vai até a quantidade de elementos menos 1, ou seja, pensando no array, um vetor, né? O índice é de 0 até o tamanho do vetor menos 1. Então, cada F desse, a cada iteração, ele vai acessar, em tese, né? O índice correspondente aos elementos dessa lista. Então, quando F for 0, ele vai estar acessando o primeiro elemento dessa lista, o primeiro filme adicionado nessa lista. Quando F for 1, vai corresponder ao segundo filme adicionado nessa lista, e assim sucessivamente. Então, para cada F, ou seja, para cada índice que vai acessar um determinado filme aqui do compartimento, eu preciso fazer aqui com HTML desse catálogo. Eu preciso adicionar, né, a imagem e o nome daquele filme. Então, eu posso fazer assim, né, div catálogo inner HTML, né, concateno aqui com a tag de imagem, né, vou usar o template strings para ficar mais fácil. Source, aí eu passo aqui entre aspas, né, lista de filmes na posição F, ponto URL, concorda comigo? Beleza, né? Posso colocar aqui agora, olha só, colocar aqui numa outra linha, pode colocar só o URL, né? E aí na outra linha, coloco o nome, né? Só para ficar melhor de visualizar aqui as informações, né? Vou colocar o nome do filme em negrito também, só para e aqui a lista de filmes na posição F, ponto nome, certo? Beleza? Bom, outra coisa, né? Para cada filme desse, o que eu adiciono aqui na minha div também? HTML, novo parágrafo, né? Então eu faço isso aqui. Beleza? Então esse é o meu listar filmes, tá? Então, basicamente qual que é a ideia, né? Aqui é o filme 1, coloco essa URL, adiciono, né? Opa, deu algum problema ali, hein? Vamos ver aqui. Ah, sim, ó, faltou fechar aqui, né? Aqui que fecha as aspas aqui, ó. Certo? Então, filme 1, beleza. Vou colocar aqui filme 2, já que os nomes são distintos, né? Filme 2, filme 3, por exemplo, né? Perfeito, né? Filme adicionado ao catálogo. Show. Isso mesmo. Né? Então, o meu listar filmes está aparecendo, aquela mensagem inicial também, ela sumiu, né? De nenhum filme adicionado até o momento. Beleza. Agora o que falta implementar é essa próxima funcionalidade, que é o remover todos os filmes, né? Então, para remover todos os filmes, o que eu preciso fazer? Eu preciso zerar essa lista e zerar o HTML, né? Simples. Então, vamos fazer isso aqui logo, né? Então, function, remover todos os filmes. Daí, lista de filmes, eu zero, já que é uma variável que está global no meu script, né? E o... Vou só ter que copiar isso aqui direto, né? Pronto.
zero o HTML, mas na verdade eu não tenho que zerar o HTML, eu tenho que adicionar essa mensagem aqui inicial, né, novamente. Certo? Além disso, né, o que eu preciso fazer também? Lá no botão remover todos os filmes, eu preciso adicionar um clique para chamar aquela função, né? Um clique. Remover todos os filmes. Não está claro aqui, mas vamos colocar aqui filme 1. Remover todos os filmes, né? Filme 1. Outro detalhe que eu preciso fazer é, o usuário digitou ali o filme foi adicionado, tem que zerar esses dois campos, né? Para não ficar essa informação repetitiva aqui, não dá brecha para o usuário cadastrar assim, né? Clicar mais de uma vez, de forma errada. Mas, bom, remover todos os filmes, ok, né? Zerou ali os campos. Vamos já ajustar isso aqui lá. Quando adicionar o filme ao catálogo, ou até mesmo, acho que ele clicou no botão, acionou a função, eu posso zerar, né, as informações ali, né? Então eu posso fazer assim, ó, inputs filme na posição 0, não recebe nada, e na posição 1 também não recebe nada, né? Vamos colocar aqui, colocaria aqui assim, né, filme 1, e ele zera aqui as informações, né? Filme 2, zera aqui as informações. Beleza? Bom, então só para a gente fechar aqui as implementações, né? O que ficou faltando aqui para esse exercício foi essa parte aqui da remoção pelo nome do filme, né? E só para a gente recapitular, para remover o nome pelo filme, né, o usuário vai inserir o nome do filme que ele deseja remover aqui no campo, né? E caso o filme exista, né, no catálogo, preciso remover ele da lista e, consequentemente, o filme ele não pode ser exibido aqui, né? A gente poderia até utilizar a mesma ideia do exercício anterior, que é adicionar, por exemplo, aqui um status, né? Por exemplo, assim, né? Uma situação, por padrão, ela vem como true, né? Como ativo, e se eu fosse remover um determinado filme, basta que eu modifique, né, esse status daquele determinado filme, e aí aquele filme passa a não aparecer mais, né? E aí, consequentemente, eu teria que fazer modificações aqui, né? Para exibir o filme, eu só poderia exibi-lo se aquele status ali fosse true, né? Enfim, né, poderia ter feito dessa forma, mas aqui a gente vai remover de fato utilizando aquele método de arrays, né? O splice, né? Que dá pra gente fazer isso. Então, vamos lá, né? Sim. Isso é caso o filme exista, né? O nome daquele filme exista no catálogo e daí o script remove aquele filme, né? Caso contrário, né? Só preciso lembrar de exibir um alerta aqui informando que o filme não existe, né? Não foi encontrado no catálogo, tá? Uma coisa importante, né? É a gente considerar isso aqui, né? Ó, os nomes que o usuário vai cadastrar ali no catálogo, né? Os nomes, eles são distintos, ou seja, não existe a possibilidade do usuário inserir dois filmes com diferentes imagens e mesmo nome, por exemplo, tá? Isso é uma coisa que a gente poderia até validar futuramente, né? Depois que já tivesse implementado tudo isso aqui, a gente poderia até mesmo validar no momento da inserção se já existe um filme com aquele nome que o usuário está tentando cadastrar, né? E impedir isso, caso positivo, ou prosseguir com a inserção, caso contrário. Então, é uma validação extra, né, que a gente poderia pensar em fazer futuramente. Eu vou deixar como exercício caso você queira incrementar esse script depois, tá? Bom, então, para remover um filme pelo nome, né, eu preciso adicionar aqui nesse botão. Vou colocar aqui um botão, né? One click. Aí, one click eu vou chamar o remover. Essa função eu vou implementar lá, né? Então, implemento aqui, né? O function. Certo? Beleza, né? Uma vez feito isso, né? Eu preciso ter uma variável aqui, por exemplo, nome filme, né? ID. Qual é o. Tá. Aqui eu poderia pegar pelo input text, né? Pelo document get elements by class name, que nem eu fiz aqui, né? E daí eu teria que acessar o índice 2, né? Só pra checar. Mas vou fazer de outra forma aqui. Vou adicionar um ID aqui nesse cara. Vou chamar aqui de nome filme remover. Tá?
Então eu vou buscar por esse ID, fica mais, tá um pouco diferente ali do que a gente fez anterior, né? Como isso aqui é um campo do tipo texto, né? Então, posso acessar aqui o value dele, né? Beleza? E a primeira validação que eu vou fazer aqui é similar ao que a gente fez anteriormente. Validar se pelo menos o usuário preencheu esse campo, né? Ou seja, se ele não colocar nada, eu preciso pelo menos colocar um alerta, que nem eu fiz aqui na inserção, né? Então eu posso fazer assim, ó, if, né? Ou assim, né? Diferente de vazio, né? Uma string vazia. Aí eu prossigo, né? Eu prossigo com a remoção, né? Caso contrário, eu exibo um alerta, por exemplo, né? Para remover um filme, você precisa inserir um nome no campo de texto, né? Sei lá, alguma coisa assim, só para a gente finalizar isso aqui, né? Acho que eu vou ter que rodar isso aqui de novo, peraí. Vou abrir um outro aqui. Tá, ó. Remover o nome do filme, né? Certo? Só vai seguir se o usuário preencher alguma coisa aqui, tá? Beleza. O segundo passo, né? Eu preciso ver se o filme existe ou não naquela relação, naquela lista, né? Que o usuário cadastrou ali no catálogo dos filmes, né? E aí, eu poderia fazer algo assim, né? Ó, lista de filmes. Ponto, acho que tem um index of aqui, né? Em que eu passo justamente o nome que eu estou buscando, né? O nome que eu estou buscando, o nome do filme que eu estou buscando ali na lista. Isso eu poderia utilizar se a minha lista fosse somente de strings, né? Mas, na verdade, minha lista é uma lista de objetos, né? E dentro de cada objeto é composto por um nome, né, de um filme e uma URL. Então, fica um pouco complicado a gente fazer dessa forma simples aqui, né? Então, o que eu teria que fazer aqui, né? Eu preciso percorrer, né, utilizar aqui um for, por exemplo, para percorrer minha lista de fora a fora, e daí eu comparo se o nome que o usuário preencheu lá no campo de texto é correspondente com algum dos índices, né, da minha lista, né, no campo, algum dos índices da lista, né, que vão referenciar um objeto, pelo nome, né? Então eu teria que fazer algo assim, né? Ó, for let f de 0, f menor que como que é o nome? Lista de filmes, né? Ponto length. A comparação que eu preciso fazer é isso, né? Ó, nome filme igual a lista de filmes na posição f ponto nome, né? Porque entendi isso. Cada compartimento, né? Então essa aqui é a minha lista, né? Só que cada compartimento desse aqui, esse aqui é o índice 0, esse aqui é o índice 1, esse aqui é o índice 2, né? E assim por diante. Cada compartimento desse, ele não vai guardar só um valor, né? Ele vai guardar uma estrutura, né? Um objeto, onde esse objeto ele contém um nome, né? E uma URL. Então é como se a minha estrutura, né, meu array, fosse desse formato aqui, tá? Se esse meu array fosse um array de strings, né? Não de objetos que contém vários atributos do tipo strings, né? Se o meu array fosse só de strings, aí eu poderia talvez até utilizar o index of, que o index of ele retorna -1 se não encontra nada, né? Ou retorna um índice propriamente dito que contém aquele elemento que está sendo buscado, né? Então, por conta disso, da estrutura do meu array, eu não consigo fazer daquele formato, né? A não ser que eu passe um objeto a ser buscado da mesma forma ali, mas isso já iria ficar muito complicado, uma vez que eu tenho dois valores, né? Uma string e uma URL. Tá? Que também isso aqui é uma string, né? Mas, entende? Então, a ideia é assim, né? O meu f, ele inicia aqui em 0, né? No índice 0, e daí a cada iteração ele vai percorrendo, né? Índice por índice, né? Até o final da lista, né? Só que para cada índice, esse lista filmes na posição F, né, que vai variar de 0 até o tamanho da lista -1, ele vai olhar para esse atributo aqui do objeto, né? Então, dentro de cada compartimento tem um objeto com dois atributos, né, nome e URL. Então, para cada iteração, ele vai olhar pelo índice, só que dentro do atributo nome, né? E aí ele compara esse elemento aqui com o nome que o usuário digitar lá no campo do nome do filme a ser removido. Então, é essa a ideia, né? Cada iteração vai olhar para o índice, mas dentro do índice no atributo daquele objeto chamado nome. Beleza? Então, essa é a ideia, né? Se isso acontecer, significa que filme encontrado, né? Entende isso? Até para eu logar isso aqui, né?
Se o filme foi encontrado na lista, daí é só eu removê-lo, né? Eu posso fazer aqui a lista de filmes, chamo um splice, né? Passando o índice, certo? E aí, ó, pela sintaxe desse método, né? O que eu passo aqui no primeiro parâmetro, né? Ó, veja, passo aqui primeiro o índice, né? Em que eu quero remover. E quantos elementos eu quero remover a partir daquele índice. Nesse caso, eu quero remover a partir do índice em que o filme foi encontrado, né? E eu quero remover somente um elemento, que é ele propriamente, né? Então, isso aqui, esse método ele vai fazer a modificação do próprio array, né? Beleza? Como os filmes possuem nomes distintos, então eu posso até deixar que o meu for aqui, ele percorra toda a lista, né? Até porque, na pior das hipóteses, o que vai acontecer? Quer dizer, na melhor das hipóteses, o que vai acontecer? O elemento, né? Ele vai ser encontrado somente uma única vez. Ele só vai aparecer uma única vez na lista. Não tem a possibilidade de, por exemplo, eu tentar remover um filme que apareça duas vezes na lista, né? Os nomes, isso aqui já foi mudado do exercício, né? Os nomes são distintos, então não tem a possibilidade de eu ter dois filmes com o mesmo nome, ou seja, da minha estrutura percorrer aqui todos os elementos da lista e remover duas vezes um elemento aqui. Isso não tem como, né? Então, eu posso deixar assim, ou colocar um break aqui, por exemplo, né? Colocar um break aqui assim, que daí interrompe a execução do laço naquele momento, naquele índice, ou até mesmo, já que eu tenho que exibir um alerta, né? Aqui, ó, informando que o nome do filme não foi encontrado, né? Posso deixar da seguinte forma, né? Ó, coloco aqui assim, um let filme removido igual a falso inicialmente. E se eu encontrar alguma correspondência aqui, eu seto aquela variável como true, né? Certo? E eu posso até fazer aqui assim, ó. Entende isso? Porque daí a condição vai ser assim, né? Enquanto o índice f não extrapolar aqui a quantidade de elementos menos um do array, e também o filme removido, não not filme removido, né? Ou seja, enquanto nenhum filme for removido, né? A minha estrutura vai ficar percorrendo, né, elemento por elemento em busca do filme a ser removido. Na pior das hipóteses, o que pode acontecer? A aplicação percorrer todos os elementos daquela lista, daquele array, e nenhuma correspondência, né? Ou seja, o filme não ser encontrado em nenhum daqueles compartimentos e, consequentemente, nenhum filme foi removido, né? Então, essa variável ela só vai ter o valor modificado se em algum dos índices acontecer essa correspondência, né? Certo? E aí eu posso no final até colocar assim, né? If filme not filme removido, ou seja, se isso aqui for verdadeiro, significa que essa variável nunca vai ter sido modificado o seu valor, ou seja, se é falso aqui, o not faz ela virar true, certo? Se isso acontecer, então exibe um alerta, né? Por exemplo, ou melhorando aqui, né? Se isso aqui for igual a falso, né? Entende isso? Vou fazer alguns testes aqui pra gente, né? Vou fechar esse abrir aqui. Deixa eu até abrir o console aqui. Vou pegar aqui de novo esses filmes. Filme 1. Três filmes, né? Aí eu vou tentar fazer uma remoção aqui utilizando essa funcionalidade aqui. Por exemplo, eu quero remover esse filme 2 aqui, né? Então, veja, se eu colocar como erro uma pequena diferença aqui, ele vai dar como filme não encontrado, é isso mesmo. O nome tem que ser exatamente igual, tá? Então, com espaço, ou se eu colocar aqui, por exemplo, letra minúscula, né? Filme não encontrado. Depois eu posso até pensar numa melhoria para evitar esse tipo de problema, ou sei lá, uma correspondência de até uma margem de até 2 caracteres incorretos, né, não correspondente a remover o filme. Eu posso pensar em algo desse tipo, tá? Então, agora a escrita está exatamente igual, né? Filme foi encontrado na lista, perfeito, né? Mas ele não foi removido daqui. Por quê? Porque veja, essa listagem aqui, ela tá em decorrência do quê? Da adição, né? Ou seja, eu adicionei um filme e daí chamei o lista filmes, né? Tanto é que, por exemplo, se eu adicionar um novo filme aqui, por exemplo, filme 4, né? Opa, vou colocar aqui filme 4.
e adicionar um novo filme aqui, veja só, né, ó, o filme 4 veio para cá, o filme 3 se manteve, mas o filme 2 tudo bem, ele foi removido naquele momento, né, no momento anterior. O que eu quero dizer com isso? Essa listagem que estava aparecendo ali, mesmo depois de eu ter removido, por exemplo, aqui, ó, vou remover o filme 3, né? O filme foi encontrado, na estrutura em si, no JavaScript, ele foi removido, mas o que ficou estático aqui pra gente é a listagem de filmes, né, do HTML. Então, após remover um determinado filme, eu preciso também fazer o quê? Eu preciso fazer a listagem dos filmes, né? Então, vou chamar aqui o listar filmes, né? Entendi isso? Porque, veja, se eu remover o elemento aqui da estrutura, esse elemento, ele não, o fato de eu remover esse elemento aqui da lista, né, não significa que o HTML vai ser modificado automaticamente. Não, eu preciso modificar o HTML e a forma que eu faço, que eu escolhi de fazer a modificação do HTML aqui nesse caso foi aqui, né, pelo listar filmes, né? Aqui sim ele gera novamente a lista, né? Então posso dizer que essa função, ela faz o que? Ela reseta, né? Ela sempre permite a atualização daquela div que contém os itens do catálogo do filme, né? Então, de novo, vamos lá. Deixa eu até fazer uma coisa que está me incomodando, eu vou adicionar um... Ah, não, aqui tem um espaço, né? Mas deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Ao invés de usar esse espaço aqui, eu vou colocar um BR. Pronto. Mais um. Vamos só para ficar bonitinho aqui, tá? Então esse aqui é o filme 1, adicionado. Filme 2, adicionado, né? Filme 3, adicionado. Beleza, agora eu vou remover o filme 1, só pra gente ver o que vai acontecer, né? O filme foi encontrado na lista e foi removido, né? Agora sim, depois que ele foi removido, o listar filmes foi chamado, né? Quando o listar filmes é chamado, o que acontece? Zera-se o conteúdo do HTML daquela div, já que estou buscando pela div, né? E ele percorre toda a lista novamente, gerando as respectivas imagens e os respectivos nomes dos filmes, certo? Então é isso, pessoal. Espero que tenha esclarecido um pouco aí as dúvidas, né? Tentem melhorar isso aqui, por exemplo, no momento da inserção, né? Fazer a verificação de, de se já existe um filme com aquele nome, impedir, por exemplo, se o filme com aquele nome já existir no catálogo, né? Para impedir que o usuário adicione filmes com o mesmo nome, porque aqui, se eu deixar desse jeito, né? Ó, filme 1, colocar os URLs, né? Ele vai sempre, ele vai sempre permitir que eu adicione filmes com o mesmo nome, né? Então, tentem melhorar esse código, né? Lógico, isso aqui já seria um plus do que foi pedido na prova, né? Não estava pedindo para naquele exercício, estava sendo pedido para você verificar se o filme já existe ou não, mas é fácil de fazer isso, né? É só fazer pode fazer até uma outra função, né? Alguma coisa do tipo, seguindo a mesma ideia da remoção pelo nome, né? Na verdade, seria uma busca de um filme pelo nome, para verificar se esse filme existe ou não no catálogo, né? Já foi inserido ou não um filme com aquele nome no catálogo, beleza? Então é isso, pessoal. Se você chegou até aqui, muito obrigado e até a próxima.